Boa tarde, estamos começando com mais um podcast. Boa tarde. E hoje a gente está com um convidado especial, pode se apresentar. Boa tarde, meu nome é Gelton, sou professor de inglês na rede. Estou aqui trabalhando na rede faz pelo menos 9 anos. Vai ter. A gente vai fazer a primeira pergunta. O que te motivou a se tornar um professor? Eu sempre gostei de dar aula. Quando eu era agente de trânsito, há muitos anos atrás, eu trabalhava com um projeto Trânsito Legal. E eu ia nas escolas, dar aula de educação de trânsito. Isso me estimulou a gostar da educação. Eu fiz fazer faculdade, fiz de letras, e me tornei professor por conta disso. Entendi. Você fazia aqui? Fazia aqui na rede municipal de Caraguatatuba entre 2002 e 2006, mais ou menos. Não era nem nascido. Vocês não eram nem nascidos, faz tempo. Eu era guarda de trânsito e eu entrei no trânsito legal e fiquei apaixonado por dar aula. Coragem, meu Deus. Qual foi sua trajetória até chegar à sala de aula? Então, como eu falei, eu comecei como agente de trânsito, dando aula de educação de trânsito. Gostei, aí resolvi fazer faculdade de letras, porque eu sempre gostei da língua inglesa, sempre estudei inglês. E aí me formei. Aí por um tempo eu trabalhava como guarda de trânsito à tarde e à noite, e na parte da manhã eu dava aula em escola particular. Depois eu passei no concurso, eu sou concurseiro, passei no concurso de fiscal municipal, e aí não deu mais para dar aula. E aí eu fiquei um tempo sem dar aula, trabalhando como fiscal. Não era o que eu queria voltar para a sala de aula, prestei concurso, passei em primeiro lugar no concurso e vim parar aqui na rede municipal. Aí sim. Orgulho. Coragem mesmo, né? Paciência. Essa minha trajetória de concurso já é longa, né? Prestei vários concursos. Há quantos anos você dá aula? Eu dou aula, contando com guarda de trânsito, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos que eu dou aula. 22 anos, por aí. Como você incentiva a participação ativa dos alunos durante as aulas? Eu conto parte da minha vida, conto as minhas histórias. Muitas são histórias sobrenaturais, coisas que eu vivenciei, minha família vivenciou. E também fruto das minhas pesquisas, de outras pessoas também que vivenciaram isso, para até poder entender o que aconteceu comigo. E eu converso muito com os alunos. As minhas aulas, elas são mais curtas. Eu prefiro dar pouca matéria, mas que eles entendam, do que dar um monte de matéria só para mudar. E aí eles acabam criando um vínculo comigo. Conta uma história sobrenatural aí pra gente, professor. Eu tenho várias histórias sobrenaturais. Conta do farol. Acho que que o pessoal mais gosta do farol. Eu tenho 50 anos de idade, vou fazer 51 em agosto. E quando eu tinha uns 4 anos de idade, em 1903 para 4 anos, 78 mais ou menos, 78, meu pai e minha mãe foram morar numa ilha, no litoral do Rio de Janeiro, na ilha do Farol de Cabo Frio, em Arraial do Cabo, hoje é Arraial do Cabo. E nós passamos quase 3 anos lá. E essa ilha marcou a vida da gente, porque muitas coisas sobrenaturais aconteceram conosco. A gente vivenciou muita coisa lá. Na verdade, dá um livro para contar tudo o que aconteceu lá. E marcou. Eu lembro de pouca coisa. Eu era pequenininho. Tem alguns flashes na minha cabeça. Mas a minha mãe e meu pai me contaram toda a história. Tudo o que aconteceu. Aí, quando meus pais faleceram, eu herdei as fotos. Então, eu tenho um acervo de fotos em casa. Eu tenho um livro do meu pai, que era um livro como se fosse a carteira de trabalho dele, mas é um registro da Marinha de Guerra, meu pai era da Marinha. Então conta toda a história profissional dele, tudo que ele fez no farol, tudo que ele vivenciou no farol profissionalmente. Então tem lá a data que nós chegamos, a data que a gente saiu, acho que foi 78, 1980, 81, mais ou menos, eu não lembro muito bem a data, mas está tudo registrado, tudo documentado. E essa história se passa na ilha. Eu vou contar só um pedacinho da história que é muito longa. Tem a parte que mais mexe com as pessoas,
o momento que minha mãe estava na ilha, né? Estava fazendo a janta. Ela tinha dado comida para as crianças, que no caso era eu e minha irmã. Ela estava grávida da minha irmã mais nova, estava com 6, 7 meses de gravidez, no barrigão. Meu pai cuidava das máquinas, dos geradores, e ele ficava lá na sala de máquinas até tarde, enquanto minha mãe cuidava da gente. Minha mãe estava lavando louça, esperando meu pai voltar para juntar com ela. As crianças já tinham ido dormir. E ela me contou que ela ouviu chamar o nome dela. Né? Foi até assustador o jeito que ela me contava. Eu conto para os meus alunos do meu jeito, mas assustador era o jeito que minha mãe contava para a gente. Né? Ela vivenciou aquilo. E ela ouvia Jane, chamando o nome dela, né? Muito perturbador. Ela trancou a porta do quarto das crianças, pegou uma lanterna grande, que meu pai chamava de flashlight, e foi até o farol, da onde a voz estava mais forte. É estranho porque ela contou para mim que ela achava que era meu pai, que meu pai tinha se acidentado, tinha caído lá no abismo, estava precisando pedir socorro, e não era. E meu pai também tinha sensibilidade, ele sentiu na hora que alguma coisa estava errada com a minha mãe. Diz ele até que ouviu vozes, né, dizendo para ele ir lá socorrer minha mãe. E quando ele saiu da sala de máquinas, ele viu perto do farol a luz da lanterna da minha mãe. Ele foi até ela. E quando ele chegou, ela estava quase conseguindo subir em cima do muro, que é o que separava o farol do abismo. Um pouco ela não caiu, porque na cabeça dela, meu pai estava preso no abismo, porque a voz vinha lá de baixo. À medida que ela se aproximando, a voz ia ficando cada vez mais clara para ela. E aí começou uma sequência de coisas estranhas, né, assustadoras, que levou minha mãe a sair do farol por um tempo. Minha mãe não aguentou a pressão, nasceu um neném, e meu pai ficou sozinho. E agora a coisa ficou complicada, porque meu pai não era de ouvir, mas aí meu pai começou a sentir cheiro estranho. Vocês não ouviam, não, senhor? Eu não lembro. Eu, como na qualidade de criança, a minha irmã mais nova viu meu pai em cima de um cavalo. A minha mãe só ouvia e minha irmã via, mas não era meu pai. Eu nunca vi nada, sinceramente eu não vi nada lá. Tinha pesadelos, tem muitas coisas acontecendo comigo lá, muitas cobras lá naquele lugar, uma quase me pegou. Depois eu caí lá, cortei meu joelho, tenho a cicatriz até hoje. O farol ficou impresso na minha carne. Mas meu pai ficou um tempo sozinho lá, uma semana, alguns meses, e meu pai começou a ouvir. E tem até um momento assustador, que meu pai era militar, e eu digo, meu pai não tinha medo de nada. Eu sou medroso. Apesar de ter vivido muita coisa, mas ele era um cara muito militar. Né? Ele era instrutor de tiro na Marinha de Guerra, mexia também com motores. E um certo dia tinha muito barulho, inclusive choro de criança vindo debaixo do chão. Seja lá o que estava lá, que queria mexer com o consciente do meu pai. Né? Meu pai trancou a porta do quarto e foi dormir. E lá pelas tardes da noite, ele pegou uma arma, né, que era um fuzil que eles tinham lá, agarrou o fuzil, ele disse que uma Bíblia lá na mão, a Bíblia do outro lado, um fuzil, e dormiu. E de madrugada ele viu a porta, alguém mexendo na porta, sendo que ele estava sozinho aí. A porta chegou a abrir. E por pouco ele não atirou. Ele disse que no ápice da situação, ele desmaiou. E quando ele acordou no dia seguinte, a cama ao lado dele, que é onde a minha mãe dormia, estava amassada e molhada, como se alguém molhado tivesse deitado do lado dele. Então, coisas desse jeito, desse gênero, aconteciam não só com a minha família, mas com outras pessoas que moravam lá também, naquela época. Hoje eu não sei. Hoje o farol ele é uma base da Marinha, só tem militares, não tem mais família lá. Eu não sei o que acontece lá. Eu conversei com uma outra família que chegou depois de nós lá no farol. Perguntei para o rapaz, ele mora em São Sebastião, se ele tinha visto alguma coisa. E o que ele me falou me deixou assim surpreso. Ele disse que nunca viu nada, que nunca ouviu nada, que ele sabia das histórias, mas com ele, com a família dele, nunca aconteceu nada. É que esse negócio é bem espiritual, né? Eu acho que depende de quem está lá. É. Né? Depende da sintonia. Eu acredito que seja isso. Mas com ele não aconteceu nada.
Quando sua mãe contou essa história pra você, já era maior? A minha mãe faleceu, eu tinha. Faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, 16 anos, né? Faz pouco tempo pra mim, né? É mais do que vocês têm. Ela faleceu de câncer aos 60 anos de idade, né? Nova. Meu pai faleceu faz 5, 6 anos também de câncer. E eu acabei herdando as coisas deles, né? Os objetos de estilo farol. Meu pai e minha mãe gostavam muito do farol, tanto que eles viveram lá. Mais eles do que eu. Mas são as lembranças que a gente tem. Preciso escrever um livro ainda sobre um monte de coisas que eles me contaram. Preciso sentar com minhas irmãs, que elas também sabem de histórias Sim. que eu não sei. Né? Mas quando eles foram contar a história sobre o farol pra você, você já, Eles era estão maior? desde pequeno que eu escuto as histórias, desde quando que eu me conheço por gente, desde quando eles saem de lá. Que eles contam, e contam para os parentes, e contam para os amigos, sempre a mesma história, que vai ficando na cabeça da gente. Sim. E meu pai mesmo, antes de falecer, eu tentei puxar algumas coisas a mais, né, dele. E ficou na minha cabeça. E depois disso, aconteceram outras coisas, né? A minha própria irmã, mesmo mais nova, também teve muitas coisas que viveu. Eu vivi, a minha filha também tem a sensibilidade que eu. Mas aquela coisa, a gente não leva muito em consideração, senão a gente enlouquece. Sim. Isso fica na nossa. É perturbador, é precisar um psicólogo depois disso tudo. Psicólogo, psiquiatra, vai ficar louca. Isso. Você conta pra pessoa e vai falar, vou procurar um psiquiatra. Mas é verdade, Né? Um psiquiatra. Mas é verdade. Senhor, se fosse você investir no livro, assim, você ia É. ganhar muito dinheiro. Hã? Sério, faz uma livro. série. Fazer um livro ou uma série na Netflix. Sim, pode ser. Um livro. Me chama que eu quero também ser, tá? Né? Quero participar do Preciso ir filme. lá nessa ilha novamente. Eu quero ser a atração principal. Com certeza. Então, Ela quer ser a principal, gente. Eu não tô entendendo. É mesmo. levar você lá no farol, Tá. ver se você tem sensibilidade e sente alguma coisa. Obrigada. Eu preciso lá, mesmo tendo sensibilidade, não tanto quanto a minha mãe tinha, Fica aqui, né? pela região, farol. O farol fica ali em Arraial do Cabo, fica no litoral norte do Rio de Janeiro, perto de Búzios. Ah, sei onde que é. É um lugar lindo, é um lugar mágico, eles chamam de Caribe brasileiro. A Mágico, praia sinistro. é linda. Sinistro. Para nós, né? Para as pessoas que vão lá, não é só mais uma praia. É, porque não sabe das histórias, Não né? sabe Por isso das tem que criar um histórias. livro pra falar pra todo mundo. Tanto que você precisa de autorização para entrar na ilha. É? Autorização da Marinha de Guerra. Você tem que pedir para a Marinha para Sério? entrar. Você não pode simplesmente, eu vou e. Não. E as embarcações só podem ficar 2 horas lá. O pessoal que vai à praia. Tem que ter autorização porque o local é um sítio arqueológico. É um local preservado ainda. É uma praia, quase que uma praia Uma praia fechada. fechada. É pública, mas você precisa de autorização. Sim. Um lugar bonito, muito bonito. Eu tenho fotos lindíssimas lá. Agora fugindo da assunto. Qual foi o momento que você teve a certeza que você estava seguindo a profissão certa que você queria? Gente, quando eu sento com meus alunos, bato papo com eles e eu vejo que os alunos estão aprendendo a matéria. Somente aqui, sou recente nessa escola, mas lá no Jetuba, na Horaci, eu acompanho os alunos há mais de 6 anos. Então, conheço os alunos na 2ª série, agora estão no 8º ano. Então, vejo desde pequenininho. E eu fico feliz porque a maioria deles consegue ler texto em inglês. Eu ponho um texto em inglês, eles leem. Eles não são fluentes em Eu não inglês. consigo, não. Né? Não, mas é verdade. Minha mãe ficou pagando um curso de 1 mês. Não, mas tem as técnicas, depois eu passo para vocês. As Mais de 1 técnicas mês ela certas. pagava o curso. Hoje eu só sei falar só as cores e olha lá ainda, tá? E os números em inglês. Tem técnicas, você consegue aprender inglês. A minha mãe vendo bem. isso, meu Deus. Eu ensino as técnicas para eles, eu falo Mas também assim. tem aquilo, né? Você só aprende o que você quer. Eu Se falo a assim. pessoa gosta de inglês, ela vai estudar e vai aprender. Se ela está motivada a aprender, é isso que eu tento fazer com eles lá, motivar, dar motivo para eles aprenderem. Não é enfiar a goela abaixo a língua inglesa, porque eu tive professora de inglês, eles deixavam você ter banheiro só se você falasse inglês. Cara, você verdade. toma raiva Lembra da do inglês. professora? Tinha uma professora. Você toma raiva do inglês.
Você não sabe inglês, você tem que falar inglês para poder fazer uma coisa. Eu Tem uma invento necessidade palavras básica mesmo. para a diretoria, né? Sério? E eu faço isso, gente, eu não empurro o inglês para você. Eu ensino o caminho. O professor é esse, eu ensino o caminho para os alunos. Eu não vou cair na ilusão que eu vou dar uma aula por semana para os meus alunos e eles vão sair fluentes em inglês. Não, eles que vão ter que buscar. Eu vou ensinar o caminho. Vou passar a matéria que tem que passar, eu tenho que seguir o conteúdo da escola, resumo o máximo possível para eles entenderem, dou 20, 30 minutos de aula, dou tempo para eles brincarem, para eles conversarem, para te bater papo. Então, deixa eles livres, eles aprendem. Isso, para mim, é muito bom. Porque eu sei que eles vão sair da escola, eles podem não ser fluentes, mas eles vão se virar bem no inglês. Pelo menos alguma coisa sabe, né? Isso, entrar num site, ler um texto, ler um livro, fazer sei lá, até uma viagem mesmo, se virar nos 30, não ficar só na dependência. Isso que é legal. Sim. Professor, se você não fosse professor, você acha que você estaria fazendo o que hoje? Eu estudei muito tempo para a Receita Federal, para concursos públicos. Então, meu sonho ainda é, né, eu dei uma parada nos últimos anos, ser auditor fiscal da Receita Federal. O salário é excelente, a carreira é maravilhosa, só que eu acabei me focando tanto na educação que eu acabei deixando de lado. É mais como missão. Preciso voltar a estudar, né? Eu tenho técnica de estudo, já dei aula para concursos, aula para pessoas que vão fazer concurso. A minha própria esposa é exemplo disso. Nós somos o único casal que até onde eu sei, aqui em Caraguatatuba, os dois passaram em primeiro lugar no mesmo concurso, em profissões diferentes. Eu ensinei as técnicas para ela. Ela estava louca, desesperada, querendo passar de concurso. E eu falei, peraí, daqui 3 meses vai ter a prova aí para... Ela é psicóloga. Então, toda semana eu pegava uma prova de psicólogo, dava para ela, estuda isso aqui, faz a prova. Você errou o quê? Isso. Você gosta só que você errou. Toda semana ela fazia a mesma coisa. Foram mais de 10 provas. Ela ficou em primeiro lugar. E eu também. Basta querer, né? Bastante querer. Você tem que ter motivação. Tudo é motivação. Se você não está motivado para aprender inglês, você não vai aprender inglês. Nem espanhol, nem português. Nada. Você tem que ter uma motivação no caminho. Se você não está motivado, você pode fazer 10 provas do IF, você não vai passar. Se você quer realmente passar, você passa. Você dá seu jeito. Você pode reprovar 1, 2, 3, 4 vezes, na quinta vez você passa. E foi como aconteceu. Eu reprovei várias vezes até eu começar a passar em concurso. Agora eu passo primeiro. Eu peguei as manhas. Agora eu vou ter que mudar todo o meu ritmo de estudo para focar para outras coisas mais difíceis. Vai começando do começo novo. Errando, reprovando, chegando quase lá para poder chegar lá. Sim. Eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Eu fico imaginando meus alunos que têm 13, 14. Tem muito mais tempo que eu. Eu vejo mais 20, 25 anos de vida se tiver. Mas eu quero fazer muita coisa nesses 20, 20 anos de vida. Estou fazendo uma segunda faculdade, que é de tecnologia de informação. Estou aprendendo a área também. Então, não paro. Né? Esses dias eu fui um psiquiatra levar minha filha. O médico falou, você tem grande chance de estar dentro do espectro autista ou TDAH. TDAH eu sei que tem. TDAH eu acho que também tem. Mas, né, acho que verdade. metade da população tem TDAH. E autismo. Né? Não querendo dizer muito, é sério mesmo, não, porque eu esqueço muito. E ó, eu uso esse reloginho aqui, eu marco quantos passos eu faço. Um dia de aula, normal, eu chego a dar 7.000 passos. Sério? São 4 quilômetros andando dentro de sala de aula. Eu não paro, isso mostra que o meu TDAH não é fraco. Hã? Você é de verdade? Ele marca os passos, né? E você vê quanto a gente anda dentro da sala. A gente anda, de conversa. Eu não fico parado escrevendo. Eu até treinei para escrever com a mão esquerda. No começo eu achava, não, vou encher uma lousa, depois eu encho a lousa. Quando cansar a mão direita, eu uso a mão esquerda. Balela, é necessário isso. Super necessário, tá vendo? Não precisa. Lógico, cada professor tem o seu método de dar aula. Ah, não, mas eu acho desnecessário. Né? Às vezes o cara tem muito conteúdo para passar, mas eu vejo que não é assim, não é só conteúdo, você é gente, eles são adolescentes precisa de conversa, adolescente é carente, adolescente está descobrindo o mundo. Vale muito mais a pena você sentar em uma roda de conversa com os seus alunos e falar um pouco da sua vida,
falar de coisas que são importantes para ele, do que você ficar citando o verbo to be. Assim Não como que não seja importante, mas, entendeu? Você tem que dar a sua parte, eu dou a minha parte com muito profissionalismo, né? Ensino o que eu tenho que ensinar, mas eu vou além. Eu mostro o caminho para que eles possam ter autonomia para ir mais do que eu. Sim. Você gosta mais de dar aula dentro da sala ou fora da sala? Gosto dentro da sala. Dentro da sala? Quero interagir. Vou interagir mais com os alunos. Sim. Eu já levei alunos para fora da sala. É complicado, porque quando você leva um aluno para a quadra, você dá aula de inglês, ele não vai querer ter aula de inglês na quadra. Ele vai querer jogar bola, ele vai querer ter outras atividades. Então eu vou ter que ter uma aula de inglês, e é possível, óbvio, mais dinâmica. Você mistura um pouco de educação física com a língua inglesa. Mas hoje está tão complicado fazer isso. Qualquer coisa que aconteça com o aluno é culpa do professor. O professor toma um processo administrativo. Se um aluno caiu e torceu o pé na aula de inglês, vão perguntar: por que você dá aula de inglês se você é da aula de educação física, se você não é professor de educação física? Eu vou responder, o diretor vai responder. Então, para evitar esses problemas, né, hoje o professor é caçado que nem bruxa. Então a gente fica meio que com medo de falar certas coisas, de levar para a quadra. Porque você sabe, qualquer coisinha vai vir a sociedade de cima. Mas por que você fez? Não pode. Todo mundo atacar o professor, né? É, Mas o aluno deve ser né? um traste aí bota a culpa do Mas professor. infelizmente tem. Já aconteceu, inclusive comigo, de aluno falar coisas a meu respeito que eu não fiz. Né? Graças a Deus todo mundo sabia que era calúnia. Mas às vezes as pessoas não te conhecem. Sim. Você responde por uma coisa que você não fez. Tenha muito cuidado. Eu tenho muito cuidado. Eu me aproximo muito dos meus alunos, mas eu tenho cuidado, porque eu não sei quem, no meio deles, quem tem um coração Sim. bom e quem tem um coração ruim. Quem está com má intenção, não. Então, Sim. é um público da gente. Senhor, como você recarrega suas energias fora da sala de aula? Cara, eu gosto muito de mexer no celular, de assistir YouTube. Eu falo que eu viajo o mundo inteiro sem sair de casa. Eu assisto muito site de viagem. Eu gosto assim, durmo bastante, tento dormir bastante, né? Principalmente no final de semana. Estou cozido. Faço minhas caminhadinhas de vez em quando, como dá, com minha esposa. E gosto de viajar. Pode ver? Viajar para mim acho que é a melhor maneira de você recarregar a bateria. Um hobby? Qual seria o seu hobby? Seja de carro, de avião, sei lá, qualquer coisa, bicicleta. Falou Viajando, viajar, tá bom. cara, eu fico vamos. Adoro. Não tenho oportunidade de viajar sempre viajando, mas quando surge a oportunidade, eu abraço. Senhor, se alguém falar pra você hoje assim, te dou 10 mil reais pra você viajar pra onde você quiser, pra onde que você ia? 10 mil reais Só isso. para viajar, assim, é meio restrito, né? Eu voltaria para a África. Você já foi da África? Eu já fui para a África. Fui para a África do Sul em 2019 para 2020. Passei para Réveillon lá. Um lugar maravilhoso. Foi lá, eu estudei inglês lá durante quase um mês. Fiz curso de inglês. E é um local que eu voltaria. Gostei muito. E lá, brasileiro é tratado como, sei lá, gente grande. Eles adoram brasileiros. Então eles veem a gente, brasileiro, tira foto comigo. É bem legal. E o nosso dinheiro vale mais lá. Eu também. Saindo do Brasil, o dinheiro vale, né? Do que, sei lá, parece que. Depende. Se você vai para a Europa, Senhor, só de eu sair do meu bairro já estou feliz. Você não está entendendo? Mas vocês podem, eu falo para meus alunos, todos vocês podem viajar. Viagem é planejamento. Tá? E que a gente costuma fazer, parou de fazer esse ano, por uma série de outros motivos, mas assim, todo o dinheiro que sobrava da gente, R$1, 50 centavos, R$10, sobrou. Antes que você gastar, põe no cofrinho, guarda. Começa em janeiro, quando chega em dezembro, você vai lá ver quanto tem, 400, 500 reais. Parece pouco, mas ajuda. É o combustível do carro e volta para uma viagem curta. Né? Pagar pedágio, comida, tá? Pagar 2 diárias de hotel se você para onde você for. E tem várias maneiras de viajar. Vocês são solteiros,
vocês podem agora no ensino médio fazer estágio. Então vários estágios, não só na educação, na Sabesp, no Banco do Brasil. Eu fiz estágio quando era adolescente, na Caixa Econômica Federal. Um salário mínimo parece ser pouco, mas para quem é no ensino médio, é muito dinheiro. Ah, R$1.500, você faz com R$1.500. Você gasta R$500 para você, guarda 1.000. Isso em 36 meses, ou seja, em 3 anos, dá 38, 39 mil reais com juros. Dá para fazer muita coisa. Você pode viajar para a Europa, por exemplo, conhecer vários países, gastando pouco. Dormindo em hostel. Hostel, para quem não sabe, é aquele hotel que você só aluga a cama e o armário. E você pode pagar 300, 400 reais de diária, você vai pagar 50 reais, 40. E dependendo do lugar que você vai, você pode fazer um acordo com o dono do hostel, isso direto as pessoas fazem. Você trabalha arrumando a cama, limpando ali os quartos, e ganha hospedagem de graça, às vezes até alimentação. Olha quanto você economiza. Você vai gastar só com passagem, né? Com comida, às vezes, dependendo. Então, dá para você fazer uma viagem longa, bem planejada, sem ser rico. E quando você volta, o que você traz vale mais que dinheiro, que é o conhecimento. Conhecer outra cultura, conhecer outros sabores, outras ideias, e chegar ao mundo de uma maneira diferente. Você volta totalmente mudado. Eu viajei para a África do Sul, eu era uma pessoa, quando eu voltei outra pessoa. Muito mais, assim, muito mais ideias do que quando eu parti. Cheguei lá no inglês, era em inglês intermediário, sofri a primeira semana, não entendi o que eles falavam. Depois eu consegui virar assim, uma chave aqui. Está tudo bem, você começa a entender e é gostoso você entender. Aí você está no shopping, tomando café, você está sozinho, e aí você vê uma família de brasileiros passando, falando português. Você tem vontade de pular na frente deles e falar, você também sou brasileiro. Porque você não escuta português há muito tempo, há várias semanas que você não escuta alguém falar português. É só inglês. Sim. É muito louco isso. Se você não fosse um professor de inglês, qual matéria acho que você se identificaria? Assim? Por que pareça, apesar de ser formado em letras, eu ser professor de inglês e português também, eu sou professor de português, embora na região não trabalhe com professor de português, eu também gosto muito de matemática. Eu gosto de matemática, sou formado em contabilidade, curso técnico, e assim, raciocínio lógico, matemática, para mim é muito gostoso trabalhar. Mas assim, para mim, para dar aula, eu não sei se é legal. Né? Nunca dei aula de matemática. Mas seria a segunda opção. Qual é, tipo, como vai dizer, qual o incentivo que você dá para quem queira aprender o inglês? O incentivo é o seguinte, com a língua inglesa você consegue um monte de coisa. Você consegue estudar mais do que os outros. Por exemplo, eu comprei um livro sobre marketing digital, que ele, em português, custava R$900. Eu paguei 180, porque estava em inglês. Mas já me economizou. Então, na internet, muita coisa está em inglês. Você vai baixar um filme, você vai fazer um download de algum programa, algum aplicativo, a maioria das informações estão em inglês. Então, para você é fácil, é uma ferramenta. Se você viaja para um país que não fala inglês, por exemplo, a China, você vai viajar para a China, você não fala mandarim, então você se vira com inglês. Pelo menos naquela parte turística, da parte onde as pessoas usam inglês, você vai se virar nos 30. Tem outros países que não falam inglês, como a Alemanha, vai ser mais fácil ainda. Coreia do Sul, todo mundo fala inglês lá. Então você vai usar inglês como ferramenta. Aqui no Brasil, se comunicar com estrangeiros, ou então com o trabalho. Né? Então o inglês ele vai te abrir caminhos, como abriu para mim. Né? Abriu bastante. Então é uma ferramenta. A melhor vantagem de falar inglês é que você está conectado com o mundo. E a língua inglesa também é considerada uma língua mais popular, né, do Brasil, assim como a do português. Mais fácil. Os verbos são fáceis de conjugar, não tem aquela quantidade de verbos que tem na língua portuguesa. A análise sintática também é mais tranquila. Então é mais fácil de aprender, tá, do que a língua portuguesa. Ah, mas eu falo português, eu acho que português é mais fácil. Não é tão fácil, você fala. Né? Vamos lá. Você teve alguma inspiração, tipo algum professor, alguma, tipo, que te inspirou? Me inspirou,
eu me inspirei com uma professora que eu tive no Fundamental, Dona Enedina. Ela foi professora minha no 2º ano e depois no 9º ano, que é a antiga 8ª série, né? Quando não tinha no 8ª série, né? Então, eu tive 2 oportunidades de estudar com ela. E era uma professora de língua portuguesa muito boa. Eu me via, assim, apesar de não gostar de língua portuguesa na época, eu me via como ela. Aquela professora que entendia de tudo, sabia de todas as matérias e que ensinava bem. Ela foi uma inspiração. Sim. Nós também sentimos muita saudade da nossa professora de inglês. Apesar de a gente nunca ter aula assim com você, mas a nossa professora Luciana, a gente sentiu muito falta dela ainda, porque ela ensinou ela, a Roxane também, que é aqui atualmente dá aula pra gente, que ensina a gente. É uma boa pessoa, eu conversei com ela, é muito gente boa. Sim. E assim, professor de inglês, você ama ou você odeia? Eu odiei as minhas. Eu odiei as minhas, por isso que eu procurei ser o melhor professor, para não ser igual a elas. Porque cada professor trabalha de um jeito, né? Cada um trabalha de um jeito. Tem aquele professor que gosta das aulas mais dinâmicas, tem os que não gostam das aulas dinâmicas. Tem um mais conservador, tem um mais dinâmico. Igual como a gente estava no podcast aqui semana passada, que a gente entrevistou 2 professoras, que elas não dão aula hoje, mas elas dão apoio da escola. Elas gostam tipo, de dar aula invertida e gostam de usar tipo, o que está na aula a favor delas. Por exemplo, ela é professora de geografia, a Beatriz. Ela pegava e usava a sala de aula como um recurso para ela dar aula sobre o tema dela, que ela estava falando sobre desmatamento. Tipo, tem uma janela, ela estava olhando para o mato, ela falava, tá vendo aquilo ali? A causa do desmatamento e o aquecimento global, falava sobre isso. Aí a professora, acho que era Claudilene, o nome dela, que era professora de inglês também e de história. Ela falou assim também que ela dá aula por fora, tipo, tem um curso e tem vídeos no YouTube que ela dá e tipo, ela indicava para os alunos dele, aqueles alunos que têm mais dificuldade na matéria dela, ela sempre dava um recurso e ela sempre tentava entender o aluno, porque ela falava assim que tem vezes que o aluno, tem dia que o aluno não tá legal e tipo, o professor tem que saber, tipo, o aluno é excelente, mas não tá no dia dele, você acaba falando com o aluno não é aquilo porque você não conhece o aluno de verdade. É trabalhar com o ser humano, tem que ter esse feeling. Você não pode tratar todos iguais. Às vezes, só professor, por que você não brigou com aquela menina? Calma, depois eu converso com ela. Né? Não sabe como tá o dia. A gente tem que avaliar, é óbvio, tem casos. Tem aquele que eu já botei para fora de sala aluno várias vezes, né? Aluno que a gente conversa, troca ideia. Você vê que ele não está ali para ajudar, ele está ali para bagunçar. Então, por favor, volta para casa, né? Mas a maioria, quando eu vim para cá, o pessoal do urbanismo no trabalho fala, você é doido, você não vai aguentar, os alunos são tudo mal educados, tudo marginal, umas ideias assim, e não é isso. É porque hoje em dia parece que os alunos, em vez dos professores, não os professores botar medo nos alunos, mas tipo assim, parece que os alunos botam medo do professor, tipo quando uma época que o aluno está esfaqueando o professor. Isso! Porque a nossa escola, o Luiz Bar, querendo ou não, a gente tem que aceitar. A nossa escola está no bairro de periferia. Olaria e Casa Branca. No meio dos dois, né? Isso, é na periferia a nossa escola. E a nossa escola é vista como uma escola de favelados, pessoas sem educação. Mas todo professor da rede que veio trabalhar aqui com nós viu que não é isso, que tem regras, que tem respeito, tem toda a escola. Vocês são carinhosos, tanto que é muito diferente muitos daquilo alunos, que os caras falavam. que até ano passado chegou muitos alunos que vieram de outra escola que eu não vou citar aqui, que, tipo, sofria bullying. A nossa escola, tipo assim, eu acho muito bom da nossa escola, porque a nossa escola não tem, tipo, isso de excluir as pessoas, tipo, de ter preferência. Lógico que tem aqueles, né, mas, tipo São assim... casos isolados. É isso, tipo assim, de bullying. A nossa escola nunca foi, tipo assim, de escola, e aquela escola faz bullying com aquele aluno. Eu acho que, tipo assim, aqui todo mundo abraça todos. Tipo, aqui a gente somos uma família, literalmente. Por mais que sempre tenha aqueles, mas, tipo, somos uma família por completo. E muitas escolas, tipo, não, tipo, exclui o bullying. Muitas escolas, algumas escolas de Caraguá também, né? Minhas filhas sofreram bullying na escola e é complicado. Eu sei que eu vivi na pele disso, eu sofri bullying também quando era criança. Mas assim, eu quero falar uma coisa que marcou na minha vida de professor nos últimos 9 anos aqui na rede.
Eu sempre fui brincalhão. E quando eu comecei a dar aula, eu brincava também com meus alunos. Como eu brinco hoje, né? Sim. É lógico, eu brinco do jeito, o segundo ano, os pequenininhos, os grandes no nono brinco de outro jeito. São mais adultos, né? A gente vai dosando. E tinha uma aluninha minha, que toda vez que eu chegava na sala de aula, do segundo aninho, ela estava emburrada. Eu brincava com todo mundo, chegava na vez dela, ela virava a cara para mim. Aí eu cheguei para ela, você não gosta do tio? Não. Mano. Beleza, cara. Aí eu comecei a explicar assim, faz uma graça. Você não gosta do tio? Ela lá com minha cara, não. Aí um dia eu cheguei na sala de aula, ela não estava. Aí eu perguntei para uma menininha que era coleguinha dela, cadê a fulaninha? Ah, professora, ela foi embora, ela mudou de escola. Ah, ela mudou de escola? Ah, mas antes de ela deixou de ser para você. Me deixou um coração escrito, eu te amo. Eu chorei. Não aguentei. Sério? Então, o que eu percebo? Às vezes, o aluno, ele não consegue expor aquilo que ele sente. Sim. A menina olhava para minha cara com cara de raiva, mas ela me amava. O jeito que eu tratava ela. E ela deixou. Cara, eu chorei tanto na frente dos alunos. Que eu não consegui segurar. Até agora, meus olhos ficam cheios de lágrimas. Então, isso é ser professor. Foi aí que eu aprendi o que é ser professor. A gente acaba se tornando um filho para vocês, né? Com certeza. Eu falo que os pais de vocês emprestam vocês pra gente por alguns minutos. Por alguns minutos vocês são filhos nossos também. Igual a minha filha. Sim, verdade. Eu me considero como duas casas, porque eu passo mais tempo na escola do que na minha casa. Verdade. Eu vejo mais vocês que minha filha. Sim. Então, somos filhos também. Acaba se tornando filhos, né? Assim como eu estava falando, né? A gente passa mais tempo na escola e a gente acaba criando esse vínculo com vocês, né? Tem vezes que a gente se abre mais com o professor do que com o pessoal dentro de casa, que a gente se sente mais confortável, porque a gente está a maioria do nosso tempo com vocês. Então, eu tenho um apego muito grande pela escola. Tem pessoas assim que eu não gosto na escola, mas a gente sabe totalmente diferenciar trabalho com o serviço, porque a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas o respeito tem que ter. O respeito todo mundo. Esse vínculo é para sempre. Isso, esse vínculo é para sempre, porque não adianta eu sair daqui da escola, porque é o nosso último ano. Eu sair daqui da escola com mágoas, falar, nossa, a escola é um lixo, me arrependo disso dela. Não me arrependo. 4 anos que eu estudo aqui, foi 4 anos maravilhosos, descobri coisas que nem eu mesmo sabia que eu era capaz de fazer. E com essa motivação dos professores, eu descobri que tem professores excelentes que ajudam, que se preocupam com a gente, que como eu tenho uma, né, que eu amo, que é a Leila. Júlia. Eu amo a Leila, ela é excelente, uma professora também, que não tem nada a falar mal da Leila, porque quem falar mal da Leila eu falo, que é muito feliz. Assim como os alunos, os professores também têm o seu jeitinho, né? Sim. É isso. Eu falo assim, daqui a 20 anos, você vai embora daqui, você vai viver a sua vida, construir sua vida. Daqui a 20 anos você passa aqui na frente, você vai, mesmo que você passe pela rodovia, você vai olhar, gostei dessa escola, vai dar um aperto no coração. De saudade. Vai dar um aperto. Mesmo 20 anos depois. Né? Marta, a minha primeira escola, a escola que eu estudei, lá no Rio de Janeiro, né? Quando eu fui para lá, uns anos atrás, eu passei próximo, me deu um aperto no coração. Das lembranças. Né? Aquela sensação de pertencimento. Por isso que nós temos que viver muito, então, nosso último ano. Né? Aproveitem. Não abandona a escola, vem aqui de vez em quando. Eu fico imaginando vocês, professor, tipo assim, aluno falando, nossa, professor, você é tal coisa quando eu crescer. Daqui a pouco vocês veem aquele aluno lá gigante, conquistando tudo aquilo que falou pra você, oportunidade. Acho que vocês ficam muito orgulhosos, assim, né? Fico super orgulhoso. Eu tenho ex-alunos meus que estão fazendo medicina. Eu tenho ex-alunos meus, né, que estão fazendo direito, ou que já se formaram em direito. Né? Tenho ex-alunos meus, vários que trabalham que são empresários, né, que têm o seu trabalho, que são professores. A gente vai vendo eles crescer, de repente eles viram adultos, estão ali trabalhando, esse cara tem um pouco de medo. Até mesmo os professores se sentem honrados, né? Porque Com vocês, certeza. como professores, vocês dão muito conselhos. Isso eu falo assim, muitos professores dão muito conselhos.
pra gente. Então, tipo assim, tem pessoas que levam esses conselhos pelo resto da vida. Agora tem pessoas que ficam pelo aquilo mesmo, tipo... Eu estava alguns anos atrás na beira da praia e vi uns caras esquisitos, uns moleques esquisitos. Aí minha mulher ficou com medo, achou que ia assaltar a gente, né? Aí rolou, fez uma rodinha, começaram a me abraçar um por um, era 3 alunos. Cara, foi muito legal. Assim, você vê um professor, abraçar. Sim. Cara, a mulher ficou olhando assim, cara. Gente. Esses marginais. Gosta de mim. Juro. Mas é o que te deixa deles. Sim. Isso aí. É o que marca a gente, né? Que marca. Muito legal o podcast de vocês. Gostei. Profundo. E a gente gosta de deixar os convidados à vontade, né? Porque a gente não força nada, a gente pergunta se tá confortável, tudo. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. A vergonha tá um pouco, né? Mas a gente vai falando. E vai finalizar o podcast. Tem alguma pergunta? Termina a pergunta? Você quer falar alguma coisa? Se quiser falar alguma coisa, pode Quer falar alguma coisa? assistir, Pra quem tá assistindo, incentivar, ó. Gente, quando ele lançar o livro, eu vou falar, soltar o link pra vocês. Quando eu Comprar o lançar o livro dele, tá? livro, eu vou trazer das escolas que eu dei a aula, eu vou oferecer o livro. Sim. E se for Pra fazer filme, eu quero escola, participar. Eu e a Vitória. Deixar tá? na escola, para a biblioteca da escola, para quem quiser ler, né? Uma ou mais cópias. Sim. Mas eu preciso trabalhar bastante ainda, fazer um trabalho de pesquisa, né? Com minhas irmãs, voltando lá na ilha, se permitirem que eu entrar lá, né? Para acrescentar mais coisas. Tentar entender algumas coisas que não ficaram bem entendidas. Né? Para fazer um trabalho legal. E é só isso, eu agradeço o convite de vocês, estou feliz. Obrigada. Eu agradeço a participação de você ter vindo, tirado um tempo da sala e estava contando um pouco da sua história pra gente. E já agradecer a todo mundo que está assistindo também a gente, que vai pro YouTube. A gente lança o link lá no nosso Instagram. Maravilha. E tem tirado tempo. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a Heloísa também, né? Oi, gente, juro.